Olá, Ana Cláudia Eutrópio, não é? Isso, olá Selma, olá Sofia. Já Olá, conheço, prazer vê-la. já conheço, Sofia, a Ana Cláudia de outros carnavais, e ela tem, desde que eu conheço há muitos anos, mais de 10. A gente não se vê, mas é mais de 10 que ela trabalha com adolescência. E aí eu tenho o maior prazer de acompanhar a carreira dela. Ela lançou livros, ela faz encontros com pais, orienta sobre a condução dessa fase que todo mundo acha delicada, ainda mais que a gente acredita que lá para os 11 anos os nossos pimpolhos já estão entrando na pré-adolescência. E aí, Ana Cláudia, a gente ficou preocupada porque a adolescência já é uma fase meio complicada para os pais lidarem com ela, e para as crianças, e para os adolescentes também. Uhum. Mas imagina quando esse adolescente ele é autista, que ele tem uma rigidez de pensamento, em que ele tem estereotipias, em que ele precisa de ter segurança, segurança e previsibilidade, que é tudo que a adolescência não oferece a eles. E ainda tem um plus, né? Que a adolescência cobra muito essa interação social, muito mais talvez do que na infância, né? Uhum. Então, eu queria que você começasse falando um pouco de você, se apresentando, né, nessas questões que eu acho lindo o seu trabalho, e depois como é que é esse seu trabalho com as crianças neurotípicas, e aí depois você fala como você vê isso para as crianças neuroatípicas. Ok. Então eu sou Ana Cláudia, Selma e Sofia, é um prazer estar aqui com vocês. Eu conheço Selma de fato. Olha, Selma, eu acho que tem. Você falou em mais de 10, mas eu acho que deve ter mais de 15. Bobeagem deve estar beirando os 20, porque, né, o Isso. tempo passa muito rapidamente, mais do que a gente imagina. Eu sou psicóloga de formação, depois eu fiz mestrado na psicologia social, doutorado na educação. Fiz especialização em psicodrama, então dentro das abordagens da psicologia, meu carro-chefe é o psicodrama e venho trabalhando com adolescências já há mais de 20 anos. E em 2020 eu lancei o meu Adolescente, que é, né, um livro para famílias de adolescente. E agora, semana passada, eu lancei o Adolescências, Diálogos Transformadores, depois eu vou pegar um para mostrar aqui, né, tá Gostei do título. quentinho, acabou de sair do forno, que são exatamente diálogos, são conversas e aulas, conversas com algumas pessoas e aulas e palestras que eu dei em 2022 e 2023, que a gente organizou uma transcrição e uma organização desse material para que ele tenha um outro alcance para além, né, de quem estava presente nesses eventos. E eu tenho um trabalho forte de consultório com adolescências e eu não sou especialista em autismo. No entanto, é impossível hoje você não ter algum nível de conhecimento e de busca de conhecimento pelas questões do autismo, até pela clínica de adolescentes, né? Eu recebo, tem uma história que é uma história que eu acho que foi um divisor de águas para mim, assim, eu recebi um jovem que estava no primeiro ano do ensino médio, então tinha 14 para 15 anos, chegou para mim por um quadro depressivo, em função das dificuldades de relacionamento e de amizades. A mãe trouxe para a psicoterapia após um episódio de abuso de álcool numa festa, em função da dificuldade de relacionamento amoroso, que é um momento também que há uma interpelação e um desafio para essa habilidade social de leitura dos sinais amorosos, de saber qual é o momento do approach. Claro que a gente vive numa sociedade marcada por relações de gênero, então as pressões em relação à masculinidade, da masculinidade hétero, cis, desse approach amoroso na adolescência tem uma marca. E na feminilidade, essa leitura sobre os sinais e até uma certa proteção em relação a possíveis abusos e violências, é, isso tem aparecido no consultório da psicologia, na clínica de adolescentes, dada como neurotípica, e muitas vezes o que você vai ver
é que tem uma neurodivergência ali colocada, e isso provoca a dificuldade da leitura desses sinais e habilidade nessas interações. E aí o que chega, às vezes, para mim, já é a depressão. Mas quando você vai Entendi. ver. quando- Desculpa, Ana Cláudia, mas você Sim, falou uma coisa tão interessante, porque as pessoas muitas vezes associam o diagnóstico àquela coisa do diagnóstico precoce, que é o quê? Acontece, e a gente busca para que seja cada vez mais frequente, mas a gente tem lá gerações que foram meio que perdidas, então ainda hoje a gente ainda tem diagnósticos que podem começar a se observar, assim, que são feitos na adolescência porque a sim. pessoa passou batida, assim, Isso. anteriormente. Isso. Essa história desse rapaz que eu estava contando, quer dizer, chega para mim numa coisa muito típica de adolescente. Bebeu todas, numa festa, a mãe ficou preocupada, e quando chega e você vai ver, você fala, gente, mas isso aqui é um autismo, assim, ninguém está vendo? E aí encaminhei para avaliação, a psiquiatra também, quando encaminhei para a psiquiatra por conta do quadro depressivo e comecei a discutir com ela, falei assim, olha, ela falou assim, não, é claro, estou vendo que é um autismo. E aí você observa, às vezes, um prejuízo relacional e um prejuízo por um diagnóstico que não foi feito precocemente, né, anteriormente ao período da adolescência, e na adolescência, às vezes, o que explode são os outros sintomas, as comorbidades. Às vezes só se torna visível o TEA para as famílias após um adoecimento por um quadro depressivo. Isso é muito preocupante, eu acho que é importante a gente estar aqui nessa discussão, e por isso eu topei vir aqui, né, Selma, conversar com vocês também, porque eu acho que, assim, há ainda muito desconhecimento em relação ao autismo, há ainda uma visão estereotipada e caricatural de um autista que não fala, que fica isolado, uma coisa bem daquele filme Enigma das Cartas, e que isso ele não condiz com a visão do espectro que a gente tem na saúde mental atualmente. E isso na clínica adolescente, quais são os meus desafios hoje? Então, né, para trazer, eu sei que vocês um monte de perguntas, mas eu disparei o play aqui, né? Assim, quais que são meus desafios hoje, assim, por exemplo? A gente tem para o atendimento das crianças autistas, às vezes, essas clínicas que oferecem estimulação em grupo, que tem algum tipo de treinamento de habilidades sociais. Para adolescentes, isso é muito frágil. Então, às vezes, a gente tem adolescentes que estão já muitas vezes evadindo da escola, com uma situação de muitas situações de inadequação escolar, adoecendo gravemente de depressão, às vezes precisando de sair, de ter um afastamento escolar. E quando você fala assim, bom, mas eu preciso de um grupo de estimulação de habilidade social, não existe. Eu quero que vá para aquelas clínicas fazer aba 2 tardes por semana, não existe, só atende até 10 anos. Então, assim, há uma fragilidade na Mas é rede de apoio. invisível, É, é invisível, e quando você pensa a rede de suporte, ela é muito frágil também para a adolescência. Então, infelizmente. o que eu vejo são adolescentes que, às vezes, no meu consultório, os que estão tendo diagnóstico agora, às vezes a gente nem sabe para quem encaminhar, como lidar, né? Quando é na infância, a rede mais presente, mais aquecida. Na adolescência, essa rede está muito frágil ainda. E na vida adulta, mais ainda, agora a gente já vem observando um crescimento, né, de discussão dentro da saúde mental de autistas. Aí, Selma, o livro de trás para frente está aqui, né? Essa possibilidade de rever a própria história, de reconstruir após um diagnóstico na vida adulta é um fenômeno absolutamente recente na saúde mental, mas que tem produzido também essa possibilidade das pessoas encontrarem um alívio, né? Os relatos que eu tenho escutado no consultório é muito assim, ufa! Então, eu não estou devendo, eu já estou no lucro, assim, é muito doido. No nível Bem assim. individual, essa é a sensação, né? E é uma sensação muito libertadora, por mais que ainda tenha tabus, preconceitos, é, e ainda uma patologização, ao invés da compreensão, que é uma condição, uma característica, a gente ainda precisa de fortalecer essas conversas para que as pessoas encontrem possibilidade de serem quem são, né? Acho que isso é. Acho que é a meta de todo mundo que
que luta assim por um mundo, a possibilidade das pessoas serem quem são. Minha militância histórica é no campo da sexualidade, né? A minha militância não era no campo do autismo, nem é, mas assim, hoje eu vejo as convergências, assim, a militância para as pessoas Sim, serem quem são é, Entendi. permanece também no campo do autismo, também é isso, é não ser sim. patologizado, mas entender que é uma condição, uma característica, o que você vai fazer com isso, né? Exatamente. E uma coisa que a gente hoje está esbarrando na. A gente está mais assim, enfronhada na comunidade do autismo, a gente está esbarrando muito numa questão que é. Aí a gente fala. Muitos mitos estão caindo por terra. Essa visão mais caricatural que você trouxe do autismo, ela vem caindo por terra. E daí muita gente. Surgem algumas discussões estranhas. A gente vai estar banalizando o diagnóstico, a gente sabe que não, né? Que tem Uhum. muitas pessoas que têm. Que são mais sutis mesmo na maneira como elas apresentam. Mas algo que me chama muita atenção é que é uma característica. Mas isso não necessariamente, não significa, aliás, que a gente não precisa de um acompanhamento psicológico. E ainda mais na adolescência, qual você acha que é o grande desafio nesse aspecto de lidar com o adolescente autista? Qual a grande intervenção e como que se faz isso sem que a pessoa perca a sua essência, entre aspas, digamos assim? Bom, de novo, vou marcar que eu não sou especialista, né? Vou falar da minha experiência, que é uma experiência restrita. Eu devo ter atendido até hoje talvez 3 ou 4 adolescentes autistas, então não é uma coisa que eu tenho assim, nossa, uma super experiência, mas eu tenho estudado até pelo meu compromisso com essas histórias que chegaram para mim, né? Ô, Ana Cláudia, só Sim. para você ficar mais à vontade, eu te digo que eu acompanho a sua carreira e fico encantada com ela, com tudo que você já conquistou, porque eu acho, foi a pior fase da minha vida, foi a adolescência. Eu não troco, Com certeza. eu não troco os meus 60 anos pelos meus 15. Quando eu escrevi meu livro Minha Vida de Trás para Frente, minha mãe perguntou assim: Nossa, onde que estava sua mãe? Ela não sabia tudo o que passava comigo, mas o que me encantou é que a gente fala, antes de tudo, ser humano. E aí, muitas coisas que você fala para esse adolescente, que você tomou, que você acolheu, para entender mais, para levar para ele esse entendimento e para tornar essa fase menos sofrida, ela fala muito ao coração e à necessidade do autista. Então, assim, realmente você não é especialista, mas se há uma fase que você entende, é essa da É, adolescência, né? é, E na adolescência, autista ou não, a gente vive a dificuldade da descoberta da sexualidade, que é diferente, né, da descoberta do gênero, mas que pode nessa fase também complicar tudo, eu espero ter uma outra entrevista com você, que a gente vá mais Ai, fundo, claro. Eu também mas hoje, espero. para você falar isso, né, que a Sofia te perguntou das intervenções, como é que, porque eu tenho certeza que você já descobriu aí com os seus adolescentes um caminho para os adolescentes autistas, eu não tenho a menor dúvida O disso, que porque eu eu acompanho queria mesmo. colocar, na verdade, é que algumas vivências são universais. Não é porque a pessoa é sim, autista que ela precisa de um certo olhar para alguns comportamentos, para alguns sim, sentimentos também que vão aparecendo. sim, Todas as pessoas precisam de. A gente, ou deveria, pelo menos, estar sempre buscando o aprimoramento, mas como fazer isso numa condição que é estigmatizada? A minha pergunta era mais por aí, sim, não tanto na questão do autismo em si, mas da vivência que é universal, de não abrir mão de si mesmo, do autoconhecimento que vem nessa sim, fase, das questões desse sim. tipo. Eu acho que há uma visão patologizadora da adolescência. Há uma visão patologizadora de algumas experiências da sexualidade, há uma visão patologizadora do autismo, há uma visão patologizadora, de uma série de situações que colocam algumas pessoas, no campo das minorias psicossociais, né? É, e aí, na saúde mental, é sempre esse limite delicado, porque eu não posso afirmar que a pessoa, por ser de uma minoria, ela tem um adoecimento psicossocial, um adoecimento na saúde mental, porque isso eu estaria patologizando. Ela não tem que ter um acompanhamento psicológico pelo fato de ser trans, pelo fato de ser autismo. Não, não é ser autista, não é a condição que a demanda
um acompanhamento psicológico, porque não é essa a visão. No entanto, a gente sabe que numa sociedade como a nossa, em que algumas condições de vida são patologizadas, são discriminadas, são violentadas, são excluídas, o sofrimento oriundo dessa marginalização, dessa exclusão, precisa de um espaço de acolhimento, né? Então, o que faz a demanda, na verdade, às vezes a necessidade do acolhimento, não é a condição da pessoa, mas é a sociedade que a gente vive, que ela é tão excludente, que ela acaba promovendo um sofrimento no nível individual de quem está numa situação de ser minoria psicossocial, é, vivendo e enfrentando e se deparando cotidianamente, diariamente, repetidamente, com cenas de violência, de exclusão, de discriminação. Então, eu acho que isso vale para o autismo, mas vale, né, para outras situações também que a gente lida cotidianamente, e acho que fazer essa afirmação na saúde mental, né, do direito das pessoas de terem esse espaço de acolhimento é muito importante, mas que esse espaço de acolhimento, ele não é em função da condição, mas em função da sociedade que discrimina essa condição e gera, no nível individual, um sofrimento psíquico. Então, é um limite, mas que é importante afirmar, assim, E o que eu vejo dos adolescentes autistas que eu acompanho, primeira coisa, assim, é uma compreensão de si, né? O autoconhecimento é poder, o autoconhecimento liberta. Quanto mais você sabe, é aquela coisa do copo cheio do autismo, assim, a hora que seu copo está enchendo e que você precisa de baixar para você não desregular, a hora que você entende, né? Tem uma jovem autista que eu acompanho, que chegou para mim com a família assim, tá tendo muita crise de ansiedade. É muita crise de ansiedade. Acabou, estava lendo o laudo agora, antes de entrar, acabou de receber o diagnóstico que fechou. E as descrições das crises, que a família nomeava como crise de ansiedade, é muito claramente crise de desregulação autista, assim. Muito, né? Se morde, se bate, depois de um episódio de virada da previsibilidade, com alguma questão sensorial associada. Eu falei, gente, isso aqui não é crise de ansiedade, assim. E aí você começa a ver como que também crise de ansiedade virou uma coisa generalizada, assim, tem crise de ansiedade, tem crise de ansiedade, peraí, calma, vamos entender, me descreve. E acho que essa pergunta de não colar no nome que as pessoas dizem, porque elas vão sendo atravessadas pelo vocabulário do senso comum. Mas pedir descrição, me descreve o que aconteceu. Como é que começou? O que estava acontecendo antes? O que aconteceu durante? O que aconteceu depois? E aí você vai, e aí eu fui aprendendo o tal do meltdown, o tal do shutdown, né, que é o outro. Legal. E Não. eu falei, gente, é isso, olha aqui, olha o que está acontecendo, assim, depois baixava e ficava, falei, isso aqui é uma desregulação autista, vamos observar. E aí a própria pessoa começar a perceber. Essa jovem, a gente criou uma playlist no Spotify que a ajuda a se regular, então ela tem o fone com um tipo de batida que ajuda, quando ela vê que vai entrar, ela já põe. Agora, qual que é a dificuldade, às vezes, da intervenção? A regulação familiar, assim, porque ainda como há um discurso forte que associa a adolescência, a crise, a rebeldia, a aborrecência, não sei o quê, a família olha e fala assim, já está dando mais um chilique. Aí, mais um chilique adolescente. Então, há também uma incompreensão e uma desvalorização do que é da adolescência e muito colocando nesse lugar. É crise, esse trequinho de adolescente. Nhanhã. E às vezes não é, assim, é uma desregulação. Vamos entender como fazer essa gestão dessa crise. Vai deixar de ter crise? Não vai. Mas dá para as crises serem mais espaçadas. Porque também a gente tem que fazer essa gestão de expectativas, porque quando a gente compreende que é uma condição e não é uma coisa que é um adoecimento passageiro, você também muda a relação com aquilo. Você fala assim, não vai deixar de ter crise. A meta não é deixar de ter crise, porque não tem cura. Não tem cura porque não é doença, Exato. né? Eu Não tem tenho cura crise porque não até é doença. hoje. É isso. Então, assim, qual é a meta? Aprender a fazer a gestão dessas crises e que elas sejam mais espaçadas, porque senão ninguém aguenta viver. Fica insuportável Não. quando você está em crise o tempo inteiro. Então, é para você aprender a ter menos, quando ter, que elas sejam mais curtas. Eu falo que é a metáfora do João Bobo, assim. Vai cair, mas caiu, levanta. Fica bom quando você começa a levantar mais rápido. E não fica caído e ficando lá, ai meu Deus, caiu. Não, caiu já, ufa, já estou João Bobo. Então a meta, às vezes, do atendimento e do acompanhamento é a pessoa saber a hora que cai e aprender a ser João Bobo para levantar mais rápido. E cair menos, porque não é que não vai cair,
mas também É cai. interessante você falar isso, porque a família tem que ficar atenta ao seguinte: depois que a crise começa, aí não adianta intervenção nenhuma. É, Ela tem vida própria. Mas se ela souber tentar entender os gatilhos, tentar entender isso aqui pode me levar, e a pessoa vai se autoconhecendo, a família pode criar também um ambiente, e é mesmo no trabalho também, a inserção do autista no trabalho, em que se ele entrar em crise, ele volte mais rápido, de fato. é Não é isso. isso? É isso. É isso. E aí passa pela família também aceitar e entender quem é essa pessoa. Porque isso não vale só para adolescência neurodivergente, também está para adolescência típica, assim. A família, às vezes, começa a entrar numa coisa de, mas não era exatamente isso que eu esperava que se tornasse. Mas tinha que ser outra coisa. E às vezes, é essa relação tensa das expectativas que a família tinha em relação àquela pessoa e o que aquela pessoa está se inventando, a gente também precisa de dar um contorno e de cuidar, porque, assim. é, as pessoas vão se inventando, né, gente? A gente não para de se inventar. Eu estou me inventando, Selma está se inventando, Sofia está se inventando. Não é só na adolescência que a gente se E a inventa. gente não, a minha mãe fala, né? A gente não é uma argila que vai sendo moldada conforme o desejo dos pais. A gente surpreende muito os pais também, É. né? Eu falava dessa coisa de argila essa semana, numa roda de conversa que eu estava fazendo com as famílias de lançamento do livro, e a gente estava discutindo isso. Eu falei, gente, a tarefa da família é só oferecer a argila. A família ainda fica achando que ela vai moldar a argila. A gente oferece o barro. E aí a construção da forma desse barro vai ser de cada pessoa, mas assim, você precisa oferecer o barro. E você tem que confiar no barro que você ofereceu, você tem que confiar na substância que você ofereceu para aquele indivíduo. Mas se você ficar querendo controlar tudo, a relação vai ficando num nível de insuportabilidade, né? E aí quebra, barro quebra. Então a gente precisa de ajudar a não quebrar, né? Ô, Ana Cláudia, olha se eu vou falar uma bobagem. Eu vivi muito tempo da minha vida sem saber que eu era neuroatípica. Então, eu criei um masking danado para que eu conseguisse, pelo menos, ter um pouco de conforto entre as pessoas típicas. Que me custou muito, mas para as pessoas típicas, mas você nem parece, porque você fazia isso tão bem, mas ela não sabia o que eu pagava por Sim, isso. sim. Então, o que eu observei como típica e como engraçado, né? Fingindo que era típica e como atípica foi. Na realidade, as pessoas dizem, os professores, educadores, mas eu não posso, a minha sala tem 40, 50 alunos. Mas a realidade que a gente veio se entendendo tanto é que não adianta que cada pessoa na sociedade é única, e se não tiver uma neurodivergência, se não tiver uma condição, ela tem o jeito dela de ser, que não vai ser igual. E que as famílias, no decorrer dos anos, elas não se prepararam para isso, ainda estão muito daquele vou casar, as que optam por filhos, vou ter filhos, e aí já começa a pensar, eu quero que minha filha dance balé, quero que meu filho isso, e continua em pleno século XXI fazendo chá de revelação, quando a gente já mostrou que o gênero necessariamente não vai ser aquele que vai ser suposto no nascimento. Então, o que eu fico pensando que dificulta muito a adolescência para os típicos e atípicos é porque não existe um acolhimento na família para essa fase, e já existe um rótulo estigmatizado muito grande, e que essa fase é uma fase do adolescente tentar tudo, da corda, do cabo de guerra mesmo, e que eu me lembro de alguns educadores dizendo que ainda bem que seja nessa fase, que é a fase para fazer isso, e que os pais têm que estar muito atentos, porque senão virão vícios exatamente nessa fase, virão distorções exatamente nessa fase. Então, é muita neurose minha dizer que quem não está preparado para a adolescência é a família, quer seja uma família atípica ou típica. Olha, eu acho que é, a gente vive historicamente assim essa normalização de se criticar adolescentes, de não validar o que eles dizem. Eu gosto de um episódio do Greg News que rolou há uns 2 anos, que chama Adolescências, em que ele fala assim: se você senta num bar
e fala mal de criança, alguém fala, que isso? Para, não pode falar mal de criança, não. Se você fala mal de um idoso, alguém fala assim, não, para, que é isso? Você está sendo etarista, não pode falar mal de idoso, não. Se você fala mal de um adolescente, a outra pessoa fala, emenda e fala mais, Tem todo e mundo todo mundo falar. começa a falar mal de adolescente. Assim, como há uma normalização dessa crítica exagerada, é, e há uma invalidação do que é adolescência. É como se tudo que adolescentes vivessem fosse sem valor, como se só interessasse, eu costumo dizer isso, né? Só interessa ao mundo adulto o que o adolescente virá a ser, não o que ele é. Isso. E isso é muito cruel, porque elimina e invisibiliza o tempo presente daquele ser humano. Então, qualquer interação tem né, um conceito que a gente tem trabalhado, que é o olhar da falta. Assim, qualquer interação com adolescentes, ela é mediada pelo olhar da falta. Então, é assim, quando você era criança, você era assim, 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 assim. Então, eu me relaciono com esse adolescente pelo que ele tinha na infância e perdeu, e não tem mais, olhar da falta. Ou a interação é assim, eu imaginava que a essa idade você já está dando conta disso, daquilo, daquilo outro. Quer dizer, eu me relaciono com o adolescente também pelo olhar da falta em relação à vida adulta, o que ele deveria ter e ainda não tem. Então, eu não me relaciono com o adolescente com o que ele tem, com o que ele é, Não. com o que ele está vivendo. Eu só olho para o que falta ao que ele perdeu, que ele tinha na infância e perdeu, ou que ele deveria ter e ainda não tem da vida adulta. E isso é tão normalizado, Verdade. essa interação com adolescentes pelo mundo adulto, e isso vale para professores, isso vale para familiares, isso vale para a sociedade de uma forma geral, que às vezes o que a gente vê é o adolescente tendo que gritar para ser ouvido. Isso. E aí ele grita para ser ouvido, né? E aí ele bate porta para ser ouvido. E aí ele acaba tendo um comportamento muito próximo da prescrição social sobre o que é ser adolescente, que é ser rebelde, que é bater porta, que é não sei o quê. Então a gente tem uma complexidade no jeito como a coisa. Claro que isso tem marcadores de classe, isso tem marcadores territoriais, tem marcadores raciais, eu não vou universalizar por isso que todo meu material é sempre as adolescências, porque não dá para a gente dizer que há uma única adolescência, né? A gente sabe que nas camadas médias, a adolescência ela é muito vinculada a um processo de preparação para a universidade, e nas camadas populares, muitas vezes, a adolescência é uma sobrevivência ao ensino médio, uma evasão do ensino médio, uma inserção no mundo do trabalho, e às vezes, né, dependendo da comunidade, uma inserção na criminalidade como uma forma de rotina e de trabalho. Então, tem variações, claro, mas essa visão negativada, ela é compartilhada. Então, acho que sim, a gente precisa de fazer uma afirmação da adolescência de uma outra maneira. E isso vai facilitar. A gente tem um autor que eu adoro, que é o Mário Sandolfo, que é um terapeuta de família, e ele fala que as famílias não celebram a adolescência como uma nova fase do desenvolvimento. As famílias entram em pânico quando a adolescência está chegando, e isso as impede de aproveitar o que tem de bom. Porque, assim, conversas com o filho que só são possíveis na adolescência, você ver aquela pessoa começando a desenvolver crítica, começando a desenvolver opiniões, isso é uma delícia, mas isso ninguém fala, né? Então, tem coisas, tem possibilidades da família com o adolescente em casa que não são valorizadas, nem têm E visibilidade. tanto que eu ia te perguntar, onde estão as delícias? O que são essas Eu delícias? acho Não, que antes de você responder, Ana Cláudia, sim. me veio claramente assim algumas coisas, porque não sei exatamente o que você vai responder nessa pergunta, mas quando eu estava na adolescência, parecia que a minha vida, que de fato era muito cheia de desafios, e a minha adolescência teve muitos fatores que a complexificaram, mas tinha uma parte de descoberta e de maior possibilidade de criativa, que a gente vai, às vezes, como é que eu posso dizer? Que o dia a dia vai engolindo a gente, às vezes mais cedo, às vezes mais tarde. Então, eu estou falando isso porque recentemente eu comecei a ter sonhos pela primeira vez com a minha adolescência que não eram pesadelos mais, sabe? Eu estava lembrando com uma certa nostalgia, ou seja, vontade, né, que se repita, uma saudade também, de alguns momentos do meu ensino médio, de algumas interações que eu tive, o que foi descobrir ter amigos. A gente também tem esse prazer, né?
É lindo quando você. Eu sou suspeita, né, gente? Assim, eu adoro estar com um adolescente, eu adoro estar entre eles. Agora estou com adolescente em casa, também estou tendo esse desafio, né, de virar mãe de adolescentes. Isso também, eu costumo dizer que é casa de ferreiro, espeto de pau, mas estou tentando ter um pouco, ter espeto também de ferro, assim. É, mas eu acho que é esse encantamento com as descobertas, se você se abre para ouvir, né? As perguntas que são possíveis de ser feitas, eu acho maravilhoso as primeiras perguntas sobre o sentido da vida, que isso vem na adolescência, não some nunca mais, né? Não passa. As perguntas sobre o sentido da vida, elas começam na adolescência, elas não passam, a gente vai dando respostas provisórias para essas perguntas e vivendo a vida, né? Mas você vê a pessoa começando a se deparar com isso, com para que que eu estou aqui, o que que eu acredito, é comum na adolescência, né? Questões teológicas, questões políticas. Então, às vezes, é comum no consultório as pessoas se debaterem sobre o sentido de Deus, sobre o sentido da vida, sobre as religiões, sobre as questões políticas, o que que me ensinaram a acreditar, o que que eu acredito, porque esse movimento de percepção social e de possibilidade de uma percepção diferenciada das famílias, e às vezes até que posteriormente vira semelhante, mas eu acho que o primeiro esforço é de tirar toda aquela bagagem, pôr em cima da cama e depois ver o que que você vai carregar, né? E que vai ser da sua bagagem. Isso é lindo, isso é incrível, né? Isso é incrível, você poder ser testemunha da pessoa, observando as coisas e construindo a sua própria narrativa, é incrível. Claro que é assustador também, né? Especialmente nas famílias, a gente adora, e aí eu vou falar desse lugar de mãe, né? A gente, enquanto mãe, adora que as crianças que a gente educa repitam as narrativas que nós oferecemos. Então, eu quero que meus filhos tenham a versão da história familiar que eu ofereço a eles. Só que eles terão outras. Porque eles estão em outro ponto de vista e eles escutam outras versões também, né? Não tem jeito da gente controlar a versão que um adolescente vai contar da própria história. E o nosso desejo é de controlar, e que ele siga a versão que eu prescrevi ou que eu contei para ele. Mas de repente, não. Tem um filme, eu não sei se você chegou a assistir, mas que eu acho maravilhoso, da Greta Gerwig, que é o Lady Bird, A Hora Não de Voar. assisti. Se não assistiu, assista. E tem uma Assim, cena muito interessante, é sobre essa relação da adolescência, ela está no último ano do ensino médio, relação mãe e filha também, a gente se identificou muito, inclusive, mas tem um momento que ela fala aliás, que a mãe dela fala com ela, eu quero que você seja a melhor versão de você. Ela fala, e se essa for a minha melhor versão? E um outro momento que me tocou muito foi, eu sei que você me ama, mas você gosta de mim, de quem eu sou? E olha como isso é delicado, né? E, na verdade, o novo instiga muito a gente não deveria ter essa resistência. Fala muito que a autista tem muita resistência a mudanças, enfim, mas as pessoas típicas, enfim, por N motivos, também não são muito diferentes disso. Sim. E acho que Até que a gente vê que aquilo realmente faz sentido, né? é. eu vivi como observadora de uma fase da adolescência da Sofia, e a Sofia vai se lembrar como que isso é triste. Por uma série de fatores, a Sofia era invalidada. Ela era Uhum. invalidada quando ela ia à psicóloga, e a psicóloga queria, na época, normalizar, dar para a Sofia a possibilidade de ela ser normal, Uhum. né? Tanto Ele que me perguntou se eu queria. Aliás, perguntar e eu disse que não, mas tudo bem. aos 12, 13 anos, a Sofia falou assim: não, mamãe, eu respeito tudo, mas não quero voltar porque eu quero me entender e entender os meus colegas. Eu não quero que ela me dê um receita de como eu vou ser normal, eu quero ser quem eu sou e E entender esse o que normal é foi isso. que feriu meus princípios, até meus valores, assim, É. de quem eu sou. Então, aí, bom, enfim, passou, eu sempre. A Sofia era boa de argumento, né? Então, assim, mesmo às vezes eu achando que algumas opções dela era nova para fazer, mas olha como é que a linguagem do autista pode ser pedante mesmo. Ela me apresentava um bom arrazoado e eu aí topava. Mas olha, mesmo assim, como que o adolescente vai até se acostumando a ser invalidado? A Sofia escreveu o primeiro livro dela, não foi o primeiro livro que ela lançou. O primeiro livro dela, ela escreveu em uma noite de muitos pensamentos e muitos conflitos,
e ela jogou fora. Como eu não queria que se ela perdesse a confiança em mim, eu já sabia que a pessoa autista, ela é muito ingênua, mas se ela perde a confiança em você, também não é difícil. Aí eu li como jornalista, falei assim, putz, mas isso aqui é bom. Aí eu joguei, ela tinha jogado fora, eu recuperei no computador e guardei. Quando ela lançou o primeiro livro, deu a ela muito desejo de reaver esse outro. Não, mamãe, era legal, agora que eu vejo. Aí eu falei assim, filha, eu fui sondando se ela tinha certeza, como eu vi que tinha, eu falei assim, ah, mamãe guardou. E aí ela lançou esse livro que tem uma excelente aceitação, assim, né, Sofia? É um dos livros mais, que as pessoas mais comentam, que é o Daniele Asperger. É verdade, e eu também, dos livros que eu escrevi, é sem dúvida o que eu mais gosto, justamente porque é uma fase que não volta mais, assim, mas que é uma fase muito interessante de você observar, é que eu estava dentro. Então, ao mesmo tempo que tem aquela coisa do lúdico, da diversão, mesmo lúdico não se restringe na criança aí, né? De estar se divertindo, de ter um senso de humor muito próprio e tal, mas tinha vivências muito complexas ali numa embalagem simples. Eu adoro aquele livro. Ah, eu acho que eu vou querer escrever até mais coisas juvenis, porque é uma Eu coisa que eu queria, gosto muito de eu escrever. queria dizer a você e a Sofia que eu gostaria muito de dizer que eu senti essa descoberta da Sofia, fiquei maravilhada e foi tudo maravilhoso, mas não. Eu, na realidade, fui de meio profissional. Eu falei assim, putz, isso aqui tem uma história, isso aqui vale a pena. E agora, você falando, imediatamente eu fiz a ligação e vi que eu até senti isso, mas eu também não dei vazão a isso, porque como também as pessoas chamam assim, mãe coruja, que tudo que você fala, porque sua filha não tem isso, porque você está sendo coruja, eu também já varri aquilo, então eu me embasei somente no profissional. Mas pensando bem, eu falei assim, putz, gente, que interessante as conclusões, que interessante como que ela apresenta situações. E aí eu te falo, se a gente parar para ouvir como é rico e como é rica essa fase. É isso. Se a Sim, gente parar para ouvir, vamos repetir. Se a parar gente para ouvir. parar para ouvir, porque o que a gente faz é silenciá-los. É. Eu mesma, eu vou pedir, olha, sempre é tempo de mudar, aquela coisa que a gente não muda, que a gente está mais velho não muda, é mentira, já descobriram que a neuroplastia aí pode não ser a mesma, mas a gente tem até morrer, então não quero nem saber, Capacidade. eu estou trabalhando isso, e aí eu quero pedir desculpas aos adolescentes, porque tive até há bem pouco tempo, pouquinho tempo mesmo, a falar o seguinte: eu odeio adolescente, eu não sei lidar com adolescente, eu não gosto de conviver com eles. Sabe aquele negócio que quando Sei? você entra no ônibus, aí os adolescentes começam a gritar, e você fala assim, coisa de adolescente. Quando eu era adolescente, eu já odiava isso, então agora eu odeio 3.000 vezes mais que você não tem paciência e tudo, eu era bem. Olha, a minha antipatia ia num nível tal, talvez seja reflexo da adolescência horrível que eu tive. Ia num nível tal que se eu passasse em frente de uma escola que os adolescentes estivessem saindo, eu me desconstruía. Não, e eu já ficava imaginando o que, que eles iam virar, e era sempre coisas horríveis, né, na nossa Eu falava assim, imaginação. aquele que está fazendo isso, quer ver que quando for um adulto vai ser assim, assim, assado. Esse vai Gente, ser eu o tenho político vergonha corrupto de disso. amanhã, umas coisas assim que eu ficava. Aquele ali está muito parecidinho, né? Vai ser o político corrupto de amanhã. Quer dizer, eu tenho morro de vergonha disso, mas eu fazia. E tem pena de mim, porque eu sofria com aquilo. Eu não era só uma brincadeira, Não é. sabe? E aí eu comecei a mudar, tcharam, quando eu comecei. Por isso que eu te sigo. Porque eu pensei, da onde que vem esse terror que eu tenho de adolescente? E aí eu percebi, gente, se eu amo o ser humano exatamente pela riqueza do ser humano, como não amar todas as fases dessa É humanidade? Isso isso. é Não, e que o contraditório. adolescente mais tem essa vivência intensa de sentimentos que são as questões humanas, né? Que Sim. até nos definem como humanos. Porque a primeira vez, eu já passei por uns momentos assim de, não como a minha mãe, mas de não botar muita fé em adolescente, de achar esses sensos comuns que a gente tem, esses Uhum. clichês. Mas a primeira vez que eu vi, eu estava com 20 e poucos, então já era adulta, e tipo, não tem tanto tempo assim, né? Mas assim, há alguns anos. E um adolescente falou assim: Nossa, eu me inspiro em você, eu quero ser igual a você. Eu pensei, gente, que legal, né? A gente tem uma responsabilidade com esses adolescentes também, e não precisa ser uma responsabilidade, é um peso.
pode ser uma coisa muito prazerosa, porque eu via como alguém que eu também respeitava e admirava. Ele chama Vitor, ele é do budismo, hoje eles estão no Canadá, a família dele. Então, é isso, é se abrir, é abrir para um outro olhar. Essa é, esse é meu trabalho. Assim, hoje a minha militância principal é pela compreensão desse etarismo normalizado com a adolescência e que a gente possa olhar para a adolescência de outra maneira, seja ela típica, atípica, cis, hétero, trans, independente das especificidades de cada história, que essa fase tenha um olhar atento, cuidadoso e que valorize, né? Parabéns Dentro pelo do trabalho. budismo, Tem algum ponto? Desculpa, mamãe. dentro do budismo, os jovens, eles são sempre muito valorizados por uma questão óbvia, porque a gente tem que deixar gerações melhores do que as da Isso. gente. Criação de E valor, né, que está muito na tônica da então filosofia. criação de valores. E aí um dia eu ouvi um diálogo do presidente Queda com aquele Nobel da Argentina, Sofia Esquivel? Esquivel, em que ele falou que o mundo, eles dois têm a conversa era sobre a paz, eles escreveram um livro sobre isso, e o dia, olha que forte isso, que o jovem perder a esperança, que o adolescente perder a esperança, aí sim pode acreditar que o mundo acabou. É. O mundo acaba. Então, eu me deu um medo, eu falei, eu não quero ser responsável por não mostrar, ou por não ser caminho ou canal para essa esperança, porque aí eu me vi diante de outro dado. As duas fases que mais têm possibilidade de suicídio é a adolescência, que está subindo o morro e não sabe o que tem em cima e morre de medo da vida adulta, e da pessoa velha, da terceira idade, que está descendo e não sabe o que tem Sim, lá embaixo. sim, E eu falei assim, gente, a gente tem que contar essa história diferente. Por isso que eu acho o seu trabalho hiper, super, tri importante, porque a gente também não é só falar com as famílias, a gente tem que municiar essas famílias que chegaram a esse ponto por N fatores de instrumento, de elementos e de esperança. sim. A adolescência, ela é mais desafiadora, talvez, para os pais, o que não significa que seja a fase mais ruim, porque se você dá conta de O uma pior. adolescente, só significa que você deu muito bem conta de você mesmo. É isso. É verdade. É isso. E assim, eu também eu não conhecia tão profundamente assim o seu trabalho. Conhecia pelo que a minha mãe falava, a gente tem também alguns conhecidos em comum, mas o que ficou para mim é justamente esse outro olhar para a adolescência. Eu acho que isso era tudo que eu precisava ouvir. Acho que todo mundo, na verdade, que lida, e todo mundo lida de alguma forma com adolescente, precisa ouvir. Então, eu gostaria de saber, para quem está assim como eu, encantado mesmo com isso que você está, com toda essa sabedoria e essa visão, qual é o contato que a gente pode, enfim, para quem quiser te Vou procurar? fazer o jabá do meu novo livro, que Por tem Claro. boa favor. parte dessas coisas aqui. Adolescências, Diálogos Transformadores. Foi lançado agora, dia 19 de outubro. Tem 10 dias hoje, né? Que nós estamos gravando aqui hoje, no dia 29. Isso. É, e É o ele Dia tá Nacional do Livro. aí, tá vendo aí? Olha só. E ele tá disponível no meu site, que é o www.nosevoz.com.br. Nós com S, voz com Z, porque a ideia é exatamente criar espaços de nós para dar voz. Então, por isso, Nós e Voz, que é meu trabalho, né? O Nós e Voz está fazendo 6 anos e é meu projeto, é meu trabalho, é minha missão nessa vida. E aí tá vendo lá no site do nosevoz.com.br o Adolescência Diálogos Transformadores, que boa parte dessas coisas que eu falei aqui estão todas aqui. E o primeiro livro também está lá, E o né? outro, meu adolescente, que está ali, olha ali, ele ali. Meu Isso. adolescente. Meu adolescente tem mais exatos 9 exemplares e tem uns à venda na Livraria do Psicólogo, mas a gente vai organizar uma nova edição para 2025, porque está todo mundo enlouquecido, que vai tá acabando, tá acabando, tá acabando, calma, nós vamos fazer uma nova edição, porque o meu adolescente, ele é um livro, é objeto, né? Então ele tem uma série de atividades para serem realizadas com o seu adolescente interior e com o adolescente que você tem a responsabilidade de educar. Então é um livro para adultos, nessa pegada de uma despatologização da adolescência e com atividades práticas para você cuidar do seu adolescente interior, do adolescente que você foi, para você ter condições de cuidar do adolescente que você tem a responsabilidade educativa sobre ele, seja pessoalmente, seja enquanto sociedade, porque eu também concordo, Selma, que assim,
Enquanto a juventude tem alguma esperança, a gente segue. Não que a gente siga muito otimista, né? Mas a gente segue. E Gente. se a juventude perde a esperança, aí o trem fica bem complicado mesmo. E acho que é nosso papel enquanto geração, né, que está no meio, a gente vive uma sociedade adultocêntrica, e isso coloca para nós adultos também uma certa responsabilidade com quem está indo e com quem está vindo. E a gente precisa assumir essa responsabilidade de esperançar, e de esperançar na vida adulta e de esperançar coletivamente. Então, Nossa, vamos juntas perfeito. para Muito isso. Eu vou obrigada, terminar a viu? minha parte, Sofia, indicando os livros da Ana Cláudia. Quando acabar, não fiquem assustados, porque no site Nós e Vós, Nós conhece Vós com Z, vai vir aí outra edição. Sim. E queria também, Sofia, que você se despedisse, e quero que a gente termine com a Ana Cláudia, aquela coisa que é meio clichê, mas que eu acho legal, de passar em mensagem para as famílias com seus adolescentes, tá bom? Então é isso, gente, comprem o livro que vale a pena. Gente, comprem. E eu falando por mim, eu tô muito incentivada também a isso. Eu não tenho filhos, né? Mas eu gosto desse contato, até com alguém que, de certa forma, está ligado à educação, à literatura também, como forma de arte e educação. Então, a esperança, ela transforma vidas, e na adolescência, tanto a interior quanto aquela que a gente tem contato no dia a dia, ela nos traz muita esperança, e a gente tem que reverberar isso. Obrigada, Ana Que Cláudia. bom. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Seguimos juntas. Mas aí, e a mensagem para a família Eu e tenho para que os seus falar uma adolescentes. mensagem. Nossa, eu já falei tanto. E aí, eu quero até saber se a mamãe está passando o teste aí da profissional. Se os Nossa adolescentes aí Senhora, é estão. muito mais fácil trabalhar do que ser mãe, né, gente? Muito mais fácil trabalhar do que ser mãe. Não tem nem comparação. Viu, É Sofia? Não é só a muito mais mamãe, fácil. não. É muito mais fácil. É muito Muito mais fácil mais fácil. trabalhar do que ser mãe. Não tenho a menor dúvida disso. E mesmo trabalhando com o que eu trabalho, ainda é mais fácil. Então, quero deixar, talvez seja essa a mensagem para as mães. Ser mãe é difícil. Eu tenho muita pena das mães que têm muitas certezas. Porque as mães que têm muitas certezas, elas possivelmente estão muito distanciadas de si. Porque ser mãe é habitar a dúvida. É habitar a dúvida com vontade de acertar, mas é habitar a dúvida. E suportar habitar a dúvida talvez seja o maior desafio da maternidade. Então, mães que estão me ouvindo, Nossa. se vocês habitam a dúvida, tá tudo bem. Esse é o nosso lugar mesmo. Estamos juntas. E enquanto há dúvida, há busca. É E por isso que a isso. gente pensou em trazê-la aqui e agradece muito. Bom, gente, um Não beijo é isso? enorme. Obrigada. Ô, Ana Cláudia, obrigada por tudo, obrigada por nos organizar quando a gente começou a entrevista desorganizada, obrigada por nos mandar o link depois, Sim, vou voltar. e obrigada por ser quem você é, obrigada por esse trabalho maravilhoso, e já vou te avisando, eu vou mandar com muita antecedência, mas já vai pensando aí, porque daqui a 6 meses talvez a gente, A né, gente faz Sofia, vai outra. querer, porque são vários aspectos, eu acho, de fato, que a gente tem que falar Sim, mais para os adolescentes. sim, Com sim, com certeza. certeza. Um beijo. Um beijo, muito obrigada. Um beijo para todo Ó, mundo. Tchau, beijo. pessoal. Tchau. Tchau.